depois da gente fazer o cadastro, utilizando o Swagger, o próximo passo é levar isso para dentro de toda essa automação. Então, para a gente conseguir automatizar esse processo, a gente vai fazer uma chamada de API, assim como a gente fez dentro do Swagger, e a gente vai precisar validar com uma comparação de banco de dados. Para a gente conseguir fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é no menu de atividades e criar a nossa atividade de API. Então, a gente tem serviços e aqui a gente tem HTTP. A gente vai criar uma nova atividade, que vai ser a atividade de HTTP. A gente pode colocar algo como cadastro moeda. Podemos selecionar o grupo todos como administrador, versão 1. Aqui a descrição da atividade a gente pode copiar novamente. Caso ocorra erro, eu quero que de fato dê erro de resultados de automação, então vou gerar erro de execução. E aqui eu vou selecionar uma nova requisição. Aqui para essa requisição, eu vou ter que selecionar o verbo HTTP, que no meu caso vai ser o post, que vai estar criando uma moeda. A URL, a gente vai concatenar qual que é a URL aqui dentro. Então, a URL aqui está Financial V1 Currencies. Se a gente for visualizar dentro do host, a URL que a gente está chamando, localhost API. E aqui o Swagger é a parte da documentação. Então, a gente vai concatenar essa segunda parte. Localhost 8051/API. E a gente vai copiar essa API aqui para a gente. Ó, Financial Currencies. Vamos dar um Ctrl V aqui. Concatenar essas duas partes. E aqui a gente já tem a API que a gente vai chamar. Aqui a gente vai guardar um timeout de 30 segundos. O status de retorno esperado a gente consegue ver através do nosso response aqui embaixo, que é o status code 201. Então a gente vai selecionar o status 201. A descrição vai ser cria moeda. A nossa autenticação que a gente está fazendo aqui é utilizando a autenticação basic. Então a gente pode vir aqui em autenticação, selecionar basic. Seleciona o nosso usuário e senha. Dentro de headers a gente não precisa preencher nada, a gente vai precisar dentro de body. Aqui a gente vai selecionar a application JSON como body e aqui o nosso request que a gente selecionou para ser enviado. Perfeito. Agora a gente já tem a nossa requisição e a gente pode testar. Mas antes disso, a gente precisa excluir o registro que está lá dentro do RM para a gente conseguir testar novamente. Então a gente vai vir aqui em moeda teste, excluir o registro, e aqui a gente já excluiu, e a gente pode voltar para o TOTS automação e testar a nossa requisição agora. Vai selecionar o servidor do agent, vamos clicar em play aqui para executar a requisição. Agora que a gente conseguiu clicar no play, a gente já viu que tem o response aqui também com o status 201. Se a gente observou bem aqui, já temos o registro novamente, a gente conseguiu testar a requisição por dentro de toda essa automação. Então, o próximo passo, a gente vai salvar essa atividade e agora a gente vai seguir para a nossa comparação de banco de dados. Na comparação, a gente vai vir em banco de dados, comparação de banco, e aqui a gente vai criar uma comparação de banco valida cadastro moeda. E a gente vai adicionar o grupo todos como administrador, versão 1. A descrição aqui a gente pode copiar novamente o título. E aqui o cenário de execução a gente pode deixar contexto. Por quê? A gente poderia marcar base específica, selecionar que vai ser aquela base específica que a gente vai fazendo automação, mas dentro do contexto, mesmo que a gente restaure uma base dentro do projeto, que é o ideal para o contexto, ou tem uma base fixa, contanto que a gente tenha cadastrado dentro do nosso ambiente a credencial padrão de banco de dados, a gente sempre vai poder utilizar contexto. A gente não precisa selecionar nenhuma credencial específica aqui. Aqui a gente vai precisar montar um select para validar essa moeda. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu vou abrir o SQL Server. Então vamos aguardar ele abrir aqui. Agora, com o SQL aberto, a gente vai conectar no nosso servidor. E aqui, dentro da nossa base de dados do Corporate RM, a gente vai criar um select para a gente conseguir selecionar essa moeda. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que saber qual que é a tabela. E como que a gente vai conseguir descobrir isso? Quando a gente vai dentro do RM, a gente edita o nosso registro moeda teste e clicamos no botão direito aqui no espaço em branco. Tem a opção de visualizar o nome dos campos. Quando a gente passar o mouse, a gente vai conseguir ver o nome de cada campo dentro da tabela, cada coluna. E no nosso caso, a gente quer validar alguns campos. Símbolo, a descrição, casas decimais, por exemplo. E a parte inteira singular, a parte inteira plural. Interessante a gente sempre validar todos os campos aqui necessários. E que também a gente pode validar outras tabelas. Nesse caso, como a gente for um cadastro simples, a gente não tem integração com nenhum outro módulo. Então a gente já sabe que na tabela de Gmoeda tem alguns campos aqui que a gente tem que validar. Primeiro passo é a gente seguir e selecionar tudo da Gmoeda, e que o símbolo da nossa moeda é igual ao que a gente cadastrou. Dessa forma, a gente vai conseguir ver todos os campos aqui preenchidos. Um cuidado que a gente tem que ter é nunca colocar na nossa comparação de banco campos de data, porque são campos voláteis, e mesmo que o nosso processo execute novo, a data de criação dele vai ser diferente.
Então, quando a gente for criar o nosso mock, é importante a gente colocar só os campos de fato que a gente está adicionando aqui. Símbolo, descrição, inteiro singular, inteiro plural, fração singular, fração plural, número de casas decimais, defasagem e o tipo, que são os campos que a gente criou. Então, vamos adicionar isso aqui dentro do nosso select. Agora, com a consulta pronta, a gente já pode criar o nosso mock. Então, vou selecionar a consulta, a gente vai vir aqui dentro do script SQL, e aqui a gente está buscando todos os campos que a gente criou através da nossa requisição. Próximo passo é clicar em recuperar informações do mock, seleciona qual que é o servidor, a credencial de banco de dados. Aí, mais uma importância a gente executar o processo manualmente antes, porque agora os dados já estão na base e a gente já consegue preencher o nosso mock. Depois que a gente seleciona a credencial, podemos clicar em confirmar, e aqui ele vai gerar o mock para a gente da forma como a gente precisa. Perfeito? Agora a gente já tem a nossa validação, ou seja, o nosso teste vai executar, criando a requisição, e depois ele vai validar na base de dados, nessa base de dados do contexto, se os dados preenchidos estão exatamente iguais a esses aqui. Então, a gente pode clicar em salvar. E o próximo passo é criar o nosso projeto de teste dessa automação. O ponto importante é que a gente pode fazer de duas formas diferentes. A gente pode criar esse projeto tanto com inicialização de ambiente ou sem inicialização. No caso da sem inicialização de ambiente, a gente vai ter que sempre garantir que o host já vai estar aberto e configurado para a gente conseguir fazer as requisições. Então, para facilitar o nosso processo, o ideal é a gente utilizar a própria restauração de dentro do projeto de teste. Então aqui, o que eu vou fazer é ir dentro de projeto de teste, vou criar um projeto de teste para essa nossa automação. Então vai ser o projeto, cadastro, moeda, treinamento. Aqui eu vou adicionar o grupo todos como administrador. Clico em continuar. Versão 1, seleciono a descrição aqui, a cópia do nome. E aqui eu vou adicionar as nossas atividades. A primeira atividade que eu vou adicionar é para iniciar o nosso ambiente. Então a gente já tem um projeto inicia ambiente. O próximo passo é adicionar as nossas atividades de HTTP e de comparação para a gente conseguir validar esses itens. Aqui a gente vai adicionar a atividade. A primeira atividade que a gente vai adicionar aqui é o de cadastro de moeda. A gente pesquisar cadastro aqui, a gente vai ter tanto o HTTP quanto a comparação. Vamos clicar na nossa atividade de HTTP. E por fim, é a nossa atividade de comparação. Agora, com tudo aqui, a gente inicializa o ambiente, faz a nossa requisição de cadastro de moeda, valida esse cadastro de moeda e, por fim, finaliza o ambiente. Como ele está restaurando uma base nova, vai ter apenas um registro com o símbolo M, que foi o cadastro de moeda que a gente fez. Então, aqui eu vou ligar os fluxos das atividades, clico em salvar, e aqui eu posso executar o meu projeto de cadastro moeda treinamento. Então, seleciono o projeto, gestão de execução, executar, seleciono meu agent, seleciono meu ambiente de homologação, vou dar play e vou guardar ele ser executado. Agora que o nosso projeto foi executado, a gente consegue acessar o log de execução e a gente consegue ver que o nosso projeto foi executado com sucesso aqui, a data de finalização dele. A gente pode perceber que ele foi executado em cerca de 30 segundos, então a gente percebe que uma automação que cadastra uma moeda, faz uma comparação de banco, vai ser muito mais rápido que a gente fazer um teste de tela. A gente consegue validar aqui o log se a gente precisar, mas essa foi a nossa automação de cadastro de moeda. Então vamos para o próximo vídeo.